Para variar, as meninas muito mais interessadas em aprender que os homens, né? Sempre foi assim, sempre será. Então, olha lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho de auxiliary verbs, né? O que é um verbo auxiliar? Pessoal, lembrando, né, que aqui eu vou falar um pouquinho, a proposta hoje seria falar um pouquinho de modais, né? E de auxiliary verbs. Contra a mela. Ah, que bom, Patrícia. Que bom, a gente faz para vocês curtirem mesmo, né? Então, olha só. Hoje eu vou tentar falar um pouquinho, tá, de auxiliary e modal verbs. Mas como modal verbs é um assunto um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais complexo, tá? Se a gente não conseguir falar de modal verbs, eu vou deixar isso para outra aula. Mas o interessante, eu vou falar de auxiliary verbs, por quê? Muito bom, Jaqueline. Aí a gente, como é que fala? Assovia e chupa cana ao mesmo tempo. Né? Então, olha só. O interessante aqui que eu vou passar para vocês é o seguinte. Vocês vão ver que os modal verbs e os auxiliary verbs eles se comportam de uma maneira bem similar, tá? E é isso que eu quero focar aqui hoje. Mesmo que a gente não veja os modal verbs, vocês vão ver que eles têm algumas coisas em comum, tá? Eles têm funções diferentes, mas têm algumas coisas em comum que eu vou citar no meio aí da minha aulinha de auxiliary verbs. Por que eu vou focar mais em auxiliary verbs hoje? Porque principalmente para quem está começando, né, os auxiliary verbs são mais frequentes, tá? Depois que a gente vai usar os modal verbs aí, quando a gente vai falar de futuro, alguma coisa assim, mas a gente geralmente usa os auxiliary verbs mais frequentemente do que a gente usa quando a gente é iniciante, quando a gente usa, do que a gente usa os modal verbs, tá? Eu vou falar um pouquinho disso durante aí. Mas antes de tudo, já vão, ó, vou deixar aqui para vocês, sedacollegeonline.com, né? Vou deixar o sedacollegeonline.com aí para vocês darem uma olhadinha. Lembrando, pessoal, que você pode acessar aulas gratuitas aqui, né, no nosso app. Olha aí, Seda College Online, né, que a gente sempre deixa algumas aulinhas gratuitas ali, porque além dessas aulas aqui que você tem, né, para poder ver mais ou menos o que conteúdo que a gente trabalha, né, sentir um pouquinho da dinâmica ali das aulas. Além disso, você tem a oportunidade de ir lá no nosso app também e ver uma aula por você mesmo, né? Não acredita, don't take my word for it, né? Tem uma expressão em inglês que é assim, não tome a minha palavra por ela mesma, né? Não, don't take my word for it. Vai e veja com os próprios olhos para vocês, né? Porque aqui a gente não tem dessa de vender produto fantasma, né? A gente vai e mostra para vocês, ó. Curso é isso aqui, né? Então, o que vocês vão ver é isso daqui durante todo o decorrer do curso, tá? Então, aqui não tem dessa, não. Então, ó, vou, por exemplo, aqui no Teacher Adam, aqui, ó, no English for Beginners, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão ver mais ou menos isso daqui, ó. Compartilhar aqui para vocês verem. Vocês clicarem ali no segundo link, né? Para quase todos os cursos vocês vão ver, vão ter isso daqui, ó. Tá? Opa, não, né? É preview. Deixa eu sair da minha conta aqui, ó. Dar um logout. Que aí eu vou entrar como se fosse vocês entrando, tá? Então, ó. Então, aqui, ó. Como se fosse vocês, ó. Se vocês clicarem aí no link, vocês vão ter a mesma experiência que eu tô tendo aqui agora. Tá? Então, olha lá. Se eu vou lá e clico no intermediário aqui, ó, por exemplo, olha lá, que eu vou achar isso daqui, ó. Isso que vocês vão achar aí também. O curso é longo, olha só, tem sei quantas aulas aqui, ó. 18, né? 18 capítulos, né? Então, ó, o curso é bem longuinho, tá? Mas a gente deixa ali umas aulinhas para vocês verem, para vocês sentirem um gostinho ali. Então, ó, vamos fazer essa experiência, como se eu tivesse
né? Imagina que eu sou alguém que está querendo, né, descobrir a Cera College Online aí, nunca vi, não sei do que se trata. Aí eu vou lá, cliquei lá no link, né, appceracollegeonline.com. Aí eu vou clicar aqui, ó, preview, olha aí, tá? Então no preview, olha aí, eu vou conseguir ver aulas grátis. Tem dois previews aqui, ó. Tem um preview ali que é, né, a reading part, e eu tenho um preview aqui que vai ser uma aula. E aí você pode assistir uma aula aí com, né, com o professor, tiver, né, no caso aqui sou Joe, né, de professor. Olha aí. Então aqui, ó, eu estou trabalhando aquele vocabulário, né? Ó, vamos ouvir um pouquinho. Né? Então aqui eu estou trabalhando vocabulário de food and restaurants, né? Então a gente vai devagarzinho, você vê que eu, né? Tem plate, tem um exemplo, né? No caso ali, por exemplo, e aí eu até, né, aponto se tiver alguma coisa. Por exemplo, esse vocabulário aqui é um vocabulário muito expositivo, né? Então eu não fico me explicando muito assim, ah, plate is where you eat. Não, plate is a plate, né? O melhor jeito da gente aprender, às vezes, né, principalmente é uma coisa que chama mnemônica, né? A gente olha para a coisa, a pessoa fala para você o que, que é, você repete, e aí você não. E a pessoa te dá um exemplo, né? Isso aqui que a gente faz dentro da plataforma é uma técnica, tá? Nada ali eu faço da minha cabeça, né? É uma técnica. Então, como é que essa técnica funciona? Ao invés de fazer a tradução para você, eu te mostro a imagem, te dou a pronúncia e te mostro um exemplo de como usar, né? Por quê? São três processos ali. Você vê a imagem, assimila a imagem a uma palavra e depois você faz a utilização dessa palavra num contexto, né? Então vocês veem que é basicamente isso que a gente faz durante todo o curso, tá? E aí, o que que acontece? Por que que a gente não trabalha com essa parte, muito com essa parte da tradução, né? A gente tem um outro produto que tem essa proposta, que não é a proposta do Sada College Online, tá? Mas então, do intermediário para frente, o Sada College Online a gente começa do zero em inglês, né? Mas do intermediário para frente é mais essencial até isso, por quê? Quando você está traduzindo, você cria ali um passo desnecessário no seu processo de aprendizado. Então, ao invés de você ver a coisa e identificar isso como uma palavra X em inglês, se você vê, identifica e traduz, você criou um passo a mais ali no meio, você está gastando, né, informação aí, você está gastando RAM, né, à toa. Beleza? Então é por isso que vocês veem aquela, né, aula é bem expositiva e bem rápida, né? É uma aula onde eu mostro, ó, plate, né? Nesse caso aqui é mug, né? This is a mug, né? I use my mug to drink coffee. Próximo, né? Então a coisa é bem rapidinha e não deixa ficar a aula muito maçante, muito prolongada desnecessariamente também. Etc, 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 tá? Então, vamos agora um pouquinho dar uma olhada nos auxiliary verbs aí, né? Que é a proposta da nossa aula. Lembrando que isso aqui é só um gostinho, tá? Para depois você ir lá e ver você mesmo e se, né, te agradar, você virar mais um membro aí dos 10, mais de 10 mil alunos do Cedar College Online. Beleza? Então, olha lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ver que esses auxiliary verbs, deixa eu, né? Mas antes de eu compartilhar, vou deixar aqui fora da tela dos auxiliary verbs. Antes de eu compartilhar, eu quero fazer uma pergunta para vocês aí, ó. Sara, Mônica, Patrícia, né? Jéssica, quem puder me responder, não precisa responder vocalmente, ok? Você pode usar aí
Ó, então, pessoal, o que... Deixa eu ver aqui. Vocês estão me vendo direitinho? Acho que tá dando aí, né? Pra ver a câmera, né? Então, ó, a ideia é a seguinte. O que vocês acham... Por que vocês acham que eu chamo auxiliary verb de auxiliary verb? Quem aí consegue me responder? Sara, Mônica, Patrícia. Pensa aí no nome, ó, olha o nome, auxiliary verb. Que essa palavra aí parece em português? Auxiliary. Auxiliary. Pode falar, Jaque. Isso, mas para que ele serve? Ela parece, né? O verbo auxiliar, muito bom. E para que ele serve? O que vocês acham que o verbo, para que vocês acham que o verbo auxiliar serve? Ah, very good. Então, ó, o verbo auxiliar, ele tem esse nome porque ele auxilia você a fazer alguma coisa. O que ele te auxilia a fazer? Perguntas e negativas, tá? Muito bem, Jaque, é isso aí. Então ele te auxilia a fazer perguntas, te auxilia a fazer negativas, tá? Então olha lá. Agora indo para a nossa apresentação aqui, ó. Acho que todo mundo consegue me ver aí, correto? Consegue ver a apresentaçãozinha? Então olha lá. Auxiliary verbs. Lembrando que essa pronúncia é assim mesmo, tá? Eu não tô doido não, tá? É auxiliary verbs. Auxiliary, tá? Então, olha lá. O que são esses auxiliary verbs aí? Então, olha lá, eles são function words, são palavras, né, que a gente fala que determinam alguma função. Qual que é a função delas? Ajudar. Então, olha lá, né? Que é o quê? Ajudar a fazer perguntas e negativas, tá? Então, olha lá. They can also be called helping verbs. A gente pode chamar eles de helping verbs as well, tá? Então, olha lá. An auxiliary verb is used to. Então, ó, primeira coisa é add functional or grammatical. Ok? Expressed by another verb, main verb. Então, eles adicionam uma funcionalidade ou uma função gramatical, tá? Expressada por outro verbo, no caso ali, para fazer uma pergunta, né? Ou para fazer uma negativa, tá? Então agora você vai lembrar aí que toda vez, tá? Toda vez que a gente usa o auxiliary verb, eu estou usando ele para ajudar a fazer alguma coisa, com raras exceções, tá? Essas exceções a gente não vai falar agora também não, porque, né, a gente precisa do básico forte primeiro. Então olha lá, auxiliary verbs. Então, ó, in a nutshell, we add them to the main verb to make them work in other forms, tá? Então eu adiciono ele ao verbo principal para fazer ele funcionar ali de uma maneira, né, de uma maneira diferente, tá? Então olha só, do you love me? Qual que é o verbo principal de do you love me? Qual que é o verbo mais forte aí que tá dando sentido para essa frase? Quem sabe? Do you love me? Das perguntas, né? Do you love me? Alguém? Então, ó, no caso aqui, né, da pergunta Do you love me? O love é o verbo principal. Por quê? Porque ele é a ação principal da frase, né? E aí, a gente tem uma respostinha, né? Vocês viram que isso aí é uma quase que um diálogozinho, tá? Então, olha lá. No, I don't. Aí foi o quê? Uma short answer, né? Uma resposta rápida que eu dei utilizando ali, né? Também o auxiliary verb, porque a resposta completa disso tudo é No, I don't love you. Correto? Então a gente omite ali o verbo principal para fazer uma respostinha rápida, tá? E no terceiro ali a gente tem Therefore in love. Depois a gente vai discutir um pouquinho também como que eu posso usar, né, verb to be
né? Para encrencar eles ali com os auxiliary verbs, beleza? Olha lá. Umas regrinhas que você tem que sempre lembrar, tá? Esse auxiliary verb aí, ó, ele permite que na hora que você faça uma pergunta, você troque, né, o sujeito e auxiliar de lugar, tá? Ou seja, uma coisa muito interessante na língua inglesa é o quê? Quando você faz uma pergunta em português, geralmente você bota uma ênfase na pergunta, mas a estrutura é a mesma que uma afirmativa, né? Então, por exemplo, se eu chego para alguém e falo assim, você está bem? Né? Isso é uma pergunta. Você está bem? Agora, se eu chego e falo assim, ah, você está bem. Olha só, a estrutura é a mesma, as palavras que eu utilizei são exatamente as mesmas. Mas, a ênfase aqui, ó, no gogó, foi diferente, né? Então a gente não tem como inverter. Está você bem? Né? A gente não fala isso em português. Agora, no inglês a gente faz. Olha lá. Are you looking at me? Né? Então vê que you are looking at me seria a frase, né? Você está olhando para mim? Você está olhando para mim. Não olha para mim assim não, né? You are looking at me seria a positiva dessa pergunta, né? Então, na hora que eu vou fazer a pergunta, eu não falo assim, you're looking at me. Na verdade, a gente fala, tá? Em informal English. Mas eu não acostumo as pessoas assim, né? Meus alunos no começo assim, não, porque senão a gente começa a esquecer as regrinhas e a gente não sabe, né? Para você desfazer as regrinhas, primeiro você tem que saber as regrinhas, tá? Então, via de regra, gramaticalmente falando, o certo é esse daqui, tá? Depois a gente fala das outras, né? Das outras é, modalidades. Então, olha lá. Né? Essa inversão pode ser feita. Então, olha que o sujeito ali, ó, que é you, né? Ele foi para o meio da frase. Não para o meio, né? Para o cantinho ali. Mas o primeirão que tem ali é o quê? É o are, tá? Que tá sendo utilizado como o quê? Como auxiliar, tá? Lembre-se de uma coisa, os auxiliares eles vêm em várias formas, né? E, e como é que chama? E formatos, né? E sabores. Então, olha lá, a gente tem o are sendo utilizado ali como, né? Como verbo auxiliar. E depois a gente tem aqui, ó, o can take not in a negative form, tá? I haven't been there yet, né? Então ali no caso, qual que é o auxiliar ali? É o have, tá? O have está trabalhando como auxiliar aí neste caso. Beleza? Então olha lá. Então o primeiro que a gente tem aqui, ó, esse primary auxiliary verbs. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, que eu acho que quando eu fui migrar meus slides, ele deu uma desconfigurada aqui, ó. Vou aproveitar e fazer isso ao vivo. Ao vivo. Aí, ó. Muito mais bonito, muito mais belo, né? Então, olha lá. Existem os auxiliares que a gente chama de primários ali, que são os que a gente usa mais, tá? Então, ó, o have, por exemplo, a gente usa o has, have, had, having, né? Nos perfect tenses. O que são os perfect tenses? A gente tem present perfect, past perfect, o past perfect continuous, present perfect continuous, né? Cada um deles serve um propósito ali, tá? Aí você vai me perguntar, Teacher Rafa, olha, vê se essa pergunta faz sentido aí para vocês, né? Lembra que eu falei de algumas exceções, algumas coisas assim assado, né? Então você pode virar para mim e perguntar o seguinte, falou assim, Teacher Rafa, peraí, você acabou de falar ali, né? Que o auxiliary verb, ele serve para fazer negativa e pergunta. Mas e, por exemplo, na frase I've been to London twice, né? Quando eu estou usando os perfect tenses lá. Por quê? Não é afirmativa essa frase? É, são as exceçõezinhas que a gente tem, tá? Por exemplo, o have, ele é um auxiliary verb ali, que ele foge um pouquinho do padrão, por quê? Porque você pode utilizar ele na afirmativa também,
Outra coisa que eu posso utilizar na afirmativa, né, que ninguém, às vezes as pessoas não lembram disso, às vezes não sabem, que não é nada grave, né? É o quê? Que o do e o does pode ser utilizado na afirmativa também. I do love you, né? Olha o auxiliar aí sendo utilizado na afirmativa, tá? Mas cada um vai ser utilizado de acordo com o contexto, tá? Via de regra, a gente usa os auxiliary verbs para fazer perguntas e para fazer negativas, tá? É lógico que a gente tem as exceções aí, ok? Então a gente tem um have, you, do. Junto com o do a gente tem does, do and did, né? Que é o present and past simple. E a gente tem o be também, que é o quê? O am, is, are, was, were, being and been, tá? Então, esses são os auxiliares primários aí. Vocês podem ver que vocês vão reconhecer, né? Depois que eu falar aqui, vocês vão reconhecer ele em várias frases em inglês. Se você ver um filme hoje, tá? Você vai conseguir reconhecer cada um deles aí. Agora eu vou fazer um experimento aqui, ó. Vou dar uns exemplozinhos, olha lá. Have you been to San Francisco? Olha o have lá como auxiliary verb. Do you have a lighter? Ou do como auxiliary verb. Are you having fun? Ou are como auxiliary verb, tá? Então o que eu vou fazer? Falta 3 minutinhos aqui para a gente terminar. Deixa eu só dar um stop aqui. Pode falar, Jaqueline. Pode usar o áudio também, viu, pessoal? Ah, a mãozinha ficou da primeira vez. Tá certo. Então, olha só. Então, o desafio que eu vou fazer aqui para vocês, eu vou dar, ó, 1 minuto, tá? O desafio é para você tentar e lembrar uma frase famosa de algum livro, ou filme, ou série que você já ouviu que tenha um auxiliary verb nelas. Não importa qual auxiliary verbs, que tem um desses primary auxiliary verbs que eu acabei de mostrar. Lembra que eles são have, do e are, tá? Vou dar 1 minute, beleza? Para vocês botarem ali no chat box. Então, ó, 1 minute, go! Vou até, vou até, vou até tirar a minha carinha aqui para vocês não se sentirem pressionados. 1 minute. 30 seconds. Vamos ver quem vai conseguir vir com um exemplo bacana aí de auxiliary verb. Ninguém lembrou de nenhum. Olha aí, Jaqueline, muito bom. Então, olha lá, a gente tem how long, né? Have you been studying? Né? Só faltou o ing ali, ó. English. Muito bom, ok? How long have you been studying English? Muito bom. Então, ali, ó, a gente tem o have, né? Ajudando essa sentença aí a ser uma pergunta. Beleza? Alguém mais lembrou aí de alguma frase famosa? Pode ser uma frase famosa.
Ou uma frase que você sabe. Não, ninguém? Então, ó, vou deixar um dever de casa para vocês aí, ó. Hoje vocês já viram para que servem aí os auxiliary verbs e como identificá-los numa frase, tá? Are you gone? Muito bom, hein? A Sarah falou, né? Imagino que seja are you gone, né? Very good, Sarah. Então, ó, eu vou fazer um desafio aí para vocês, tá? Eu quero que vocês assistam um filme da sua preferência, hoje uma série da sua preferência em inglês, tá? As legendas em inglês e tentem identificar os auxiliary verbs, tá? Deixar esse exercício aí para vocês. Vocês vão ver que eles estão mais presentes na comunicação que a gente vê todo dia, tá? Em filmes, séries, podcasts, tá? Do que a gente imagina. Beleza? Então, ó, fica aí o exercício. Espero que vocês tenham gostado. Ah, teacher, acabou, né? Acabou. Se você quer mais desse conteúdo, esse conteúdo vai estar na nossa plataforma, tá? Então cola lá, dá uma olhadinha www.cedacollegeonline.com ou no app.cedacollegeonline.com, tá? Professor, Hã? é a Sara. Ei, Sara. O senhor, desculpa, o senhor recomendaria qual série, assim, pra gente, que tenha bastante, pra gente poder ver, ficaria mais fácil pra gente, sobre os assuntos que você falou hoje? A melhor de entender é Friends. Qualquer capítulo de Friends que você vai ver muito auxiliary verb e o inglês é bem mais fácil de entender do que as outras. Beleza? Sim. Aham, tá bom. Bacana. Então, pessoal, é isso. Não esqueçam de fazer o seu exercício aí. Se vocês quiserem, na quinta-feira, tá? E dar uma olhadinha, né? Trazer as frases aí pra gente discutir aqui. Eu vou ficar muito feliz de discutir essas frasinhas com vocês. No mais é isso, tá? Essa aula vai estar lá no YouTube, não se esqueça, eu vou subir ela daqui a pouquinho, tá? Para vocês aproveitarem aí, se tiverem alguma dúvida, verem de novo. E eu vejo vocês na próxima quinta. See you!